Bom dia, tudo bem? Vamos falar a diferença entre emoções e sentimentos. Lembrando que as aulas estão sendo em torno de 15 minutos todos os dias e essa semana estarei falando sobre as emoções, tá bom? A parte da inteligência e educação emocional. Então, emoções vem do latim ali emovere, que é criar um movimento interno e externo. É uma reação automática do organismo para se proteger, para sobreviver. Então, diante de uma situação, esse organismo cria um programa de ações dentro ali do organismo para trazer uma resposta aqui no corpo para se proteger. É como se você encontrasse ali, ou tivesse um perigo, encontrasse um leão, e aí o seu corpo precisa de uma reação muito rápida para você fugir, né? Para você não vai ficar parado, né? Então você foge ou você fica ali parado, você finge que não é com você, então você camufla, né? Então as emoções, elas são automáticas. Nós não temos nenhum tipo de controle. A gente não faz por nossa vontade assim, eu vou sentir raiva, eu vou sentir medo. Não, são reações incontroláveis, automáticas, né? Pra gente se proteger, criar uma proteção, um modo de sobrevivência. Essas emoções, elas acontecem no nosso cérebro emocional. Ela acontece ali no sistema límbico, através nas regiões do hipocampo e da amígdala, e registram as nossas, que acontecem junto com as nossas memórias. Então, as nossas emoções que a gente vai vivenciando, e isso já tem estudo neurocientífico, que fala que essas emoções vivenciadas desde o útero, então desde quando a gente está lá no útero, existem estudos que mostram que quando as nossas avós estavam grávidas da gente, nosso vosto, né, a gente ali já estava dentro do corpo da nossa avó. Então também já existem estudos que falam tudo que a nossa avó vivenciou, todas as emoções que ela viu, eu tô falando baixinho, viu, gente? Todas as emoções que a nossa avó vivenciou já foi registrado em nós. Então, todas essas emoções já foram criadas junto com a memória. Então, diante daquela situação, daquela vivência, eu guardo aqui uma emoção. E aí, essas emoções, elas podem ser liberadas, né? A gente pode sentir isso com o externo. Então, se eu vejo alguma situação de perigo, eu vejo um leão, eu vejo, falando de coisas muito irreais, né, aqui pra gente. Mas situações de muito perigo, assim, essas emoções são liberadas de forma automática. São respostas biológicas no nosso organismo, com liberação de hormônios, neurotransmissores, como a ocitocina, e aí depende, né? Pode ser uma emoção de valência positiva, o amor, a alegria, então vai liberar ocitocina, vai liberar endorfina. Se for uma emoção de valência negativa, e aqui valência não significa ser bom ou ser ruim, tá? É como o organismo libera dentro da gente para a gente ter a nossa reação. E aí, se for de valência negativa, vai liberar o cortisol e a adrenalina. E aí, quando libera em excesso nesse organismo, a gente pode ficar ali como hipervigilante. A gente até fala no sono, as crianças estão hipervigilantes. O que às vezes é uma criança hipervigilante? Essa criança ficou sentindo tanto medo diante de uma situação ali, que o corpinho dela já liberou tanta adrenalina, tanto cortisol, que o corpo não relaxa. E isso a gente pode ficar hipervigilante em outras situações também. Aqui eu estou dando um exemplo do sono, né, que eu trabalho com isso diariamente. Então, uma criança hiperreativa, não precisa ser só no sono, então, mas no sono ali a criança não consegue relaxar e dormir porque tem tanto cortisol, tem tanta adrenalina sendo liberada nessa criança, diante de uma situação que ela vê ali, ela sente como um medo, é uma reação automática. E também a gente pode pensar numa criança hiperreativa. Então, toda vez que uma mãe, né, foi gritando com essa criança, desde lá do útero, né? Ou então os outros estudos desde ainda lá da geração de quando a nossa avó estava grávida da gente.
Então, toda vez que essa mãe foi gritando, essa criança, ela ficou com medo, gerou uma reação, guardou no sistema emocional dela ali, que diante do grito, o que meu corpo faz? Libera esses neurotransmissores, esses hormônios. Libera, então, o cortisol, libera a adrenalina em excesso. Só que se a gente pega uma casa, por exemplo, que está sempre gritando, sempre, o que acontece? Toda hora esse organismo, ele vai liberar. Porque é uma forma dele dizer assim, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui que você precisa fugir daqui. Isso daqui é perigoso para você. Entra no seu modo de sobrevivência. E aí libera no corpinho dessa criança. E no nosso também, tá? Quando a gente era criança e até hoje, porque isso a gente não apaga, a gente não muda da nossa memória. Não tem como a gente ir lá no nosso cérebro e falar pro os nossos neurônios assim, ó, apaga isso daqui não existe mais, a vida não é mais perigosa. Não, é uma proteção do nosso organismo. Então, a criança lá, toda vez que grita, vai liberando. E o que você deveria fazer, né, essa criança? Correr, fugir de lá. Só que não tem como é que essa criança vai fazer? Então, muitas vezes essa criança grita, essa criança debate, né, se debate aqui no corpo. Essa criança, ela pode morder, ela pode bater. É uma reação automática, gente. A criança não faz isso intencionalmente. A criança não faz isso porque ela quer. É automático. E aí, enquanto a gente não traz isso aqui para a consciência, a gente fica aqui no automático só, né? Essas reações de sobrevivência. E isso faz com que a criança, não só a criança, né? Então a gente tem essa reação da criança, a gente pode pensar, então a gente como adulto aqui, nós também, quando éramos crianças, vivenciamos isso, muito mais talvez, né? Muito mais. Então lá na nossa memória ficou registrado que diante de um fator externo, um gatilho, ou aí eu vou falar do sentimento, né? Ou um fator interno, que é um pensamento, que é um sentimento, algo que fez a gente lembrar daquela situação, libera automaticamente no nosso organismo esses hormônios, esses neurotransmissores e faz a gente ter comportamentos. Então, isso a gente não apaga da nossa cabeça, tá? Do nosso cérebro. E aí a gente também tem essas reações com a criança. Você consegue ver como é um ciclo? Eu não tenho consciência disso, eu não sei como mudar isso, eu tenho só os registros aqui na minha memória do meu sistema emocional, que diante daquela situação é assim que o meu corpo tem que reagir, por isso que muitas vezes a gente também grita ali com a criança, por quê? É um modo de sobrevivência que a gente aprendeu quando a gente era criança. Então, como era muito violento, eu vou apanhar. Para eu não apanhar, eu grito. Eu vou sofrer uma humilhação, eu grito, né? Então, aí a gente vai reagindo assim com a criança, só que conforme a gente reage assim com a criança, a gente também está ensinando o cérebro emocional dela, gravando ali na memória dela, que é assim que ela tem que repetir, que é assim que ela tem que fazer. Então a gente fica num ciclo sem fim, não tem fim esse ciclo. É reação em cima de reação, porque as emoções são reações automáticas, são liberações do organismo para se proteger, para entrar no modo de sobrevivência. E como é que a gente, né, é muito inconsciente, como é que a gente muda isso? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu tinha anotado aqui. Uma coisa importante, tá? Sobre isso também, para eu falar da emoção ali. Então, a gente tem as emoções de valência negativa e positiva, como eu falei. Então, se a gente, quando a gente era criança, a gente não podia gritar, a gente não podia expressar, de falar que a gente está com raiva, a gente não pode expressar o nosso medo. Muitas vezes nem os de valência positiva, a gente não pode expressar muito amor através do abraço, do colo, do carinho, porque você vai mimar, isso é exagero, tira essa criança do colo. Quando a gente abraça, a gente está liberando ocitocina no corpinho dessa criança e no nosso. É uma resposta emocional também, é uma resposta automática do corpo, através do toque. Existem estudos sobre isso. Não sou eu, Daniela, que estou falando isso não estou criando isso na minha cabeça não. E isso as pessoas, muito mais antigamente, vêm trazendo, vai mimar uma criança, vai deixar mal acostumada. E não é isso. Nós, através do toque, liberamos hormônios, neurotransmissores que fazem com que essa criança se sinta amada, alegre. E a gente aprendeu que a gente não pode demonstrar isso, né? Então não são somente as emoções de valência negativa que são proibidas.
que é o sentir raiva, sentir medo, tristeza. Imagina, você vai ficar triste. Por que você vai ficar triste? Não tem motivo para ficar triste. Mas a tristeza é uma reação automática nesse organismo diante de algo que aconteceu. Só que a gente não pode sentir. E nem alegria, e nem o amor em excesso, né? Ai, alegria. Aí a gente cria as crenças, né? Nossa, você tá alegre demais. Fulano de tal vai sentir inveja de você. Já ouviram sobre essas crenças, né? Que a gente não pode demonstrar nossa alegria, a gente não pode demonstrar felicidade, porque isso vai deixar o outro triste, vai gerar inveja no outro. E isso são crenças que a gente foi carregando aqui, ó, pra gente parar de expressar essas emoções. Só que o que acontece? Quando a gente não expressa as nossas emoções, nós ficamos doentes. Lembra que emoção é o emovere, é um movimento para fora. Então, quando nós não permitimos nem que a gente e nem que as nossas crianças expresse essas emoções, coloque essas emoções para fora automáticas, ela vai para dentro. E isso gera doenças, né? Você já ficou... E aí tem as representações da doença, então às vezes eu tô com garganta ruim, eu tô com uma queimação aqui, é porque muitas vezes eu não consigo ali colocar para fora. Então as nossas emoções guardadas não podem ser expressadas, elas viram doenças. Então precisamos ajudar tanto as nossas crianças quanto a gente a liberar, a expressar essas emoções. Tá claro? Se não tiver claro, me pergunte, tá bom? E qual é a diferença entre a emoção e o sentimento? Porque eu vejo muita, né, confusão e natural mesmo, porque nós não aprendemos sobre isso, a gente não sabe nada sobre isso, só, né, a gente vai se aprofundando, estudando. É um assunto que eu gosto demais, muito mesmo, porque sempre fui muito reprimida aqui nas minhas emoções, então sempre fui considerada uma menina com muita raiva, que não podia expressar essa raiva. Então isso é algo assim que eu gosto muito, sabe, de estudar. E aí o que acontece? Então as emoções são reações aqui, ó, emocionais do nosso sistema límbico, automáticas. E o que é o sentimento? É como se fosse uma tradução racional, pensada, lógica dessas emoções. Então quando a gente traz para o nosso consciente, a gente está sentindo uma emoção. Parece que o sentimento é uma coisa muito só visceral, né? Assim, eu estou sentindo. Só que o que a gente sente no corpo são as emoções. A gente sente ali. O sentimento é uma tradução dessa emoção. Então, quando a gente ensina para as crianças, e aí é onde eu faço uma grande observação nos meus cursos, nos pais, né, nas mães que eu atendo, é assim, cuidado. A gente escuta muito por aí sobre a gente nomear os sentimentos das crianças. Eu falo muito cuidado em você nomear um sentimento da criança, porque o sentimento é uma representação aqui dessa emoção que ela está sentindo, vivendo. Como é que eu posso ter certeza que ela está sentindo, né? No sentido de sentimento, aquilo. Às vezes, o corpinho dessa criança, vamos pensar na paralisação. Então, essa criança está parada. Quem me garante aqui, como eu adulto, na minha posição, de que a criança está parada, ela está triste, ela está com raiva. Raiva talvez seja um movimento mais intenso, né? A gente precisa de energia física aqui para raiva. Ou se ela está com medo, não é? Não tem como eu dizer para a criança, você está com medo, você está com raiva, você está triste. Eu pergunto. E aí, quando eu nomeio essa emoção aqui em forma de um sentimento, e eu falo para ela, você está triste? Né? Você está angustiada? Eu estou vendo que você está triste, eu estou vendo que você está angustiada. Eu não tenho essa certeza, não é? Então, aqui eu estou traduzindo para essa criança de um modo talvez que esteja errado. Então, o que eu gosto sempre de ensinar? Pergunte para essa criança, tá? Você sabe o que você está sentindo em qualquer idade. Mesmo um bebezinho, gente, claro que ele não vai responder, mas a gente está dando espaço para ela expressar aquilo que está dentro dela. Você sabe o que você está sentindo. E aí a gente fala de nós.
Quando eu tô parada, assim, paralisada, é porque eu tô muito triste, ou é porque eu tô muito angustiada. A angústia que é um sentimento, né? É uma tradução, talvez, da tristeza, que é uma emoção. Então, eu tô angustiada, eu tô preocupada. Então, preocupação, né? É uma representação de um sentimento. E eu fico assim. Será que você está sentindo isso também? Ou a gente pode ir direto ali para a emoção. Será que você está triste? Será que você está com medo? A gente pode falar direto da emoção, ou a gente pode usar um vocabulário falando de sentimentos. Mas pensar assim, ó, que todo o vocabulário, às vezes às vezes não, né? A gente tem uma lista enorme de sentimentos. Às vezes a gente fica tão preso em nomear essa lista enorme de sentimentos para essa criança e até para a gente, que a gente não está olhando para o principal, que é a reação automática do nosso corpo. Qual a reação que eu estou tendo aqui? Será que é uma raiva? Será que estou falando só de valência negativa agora, tá? Será que é uma raiva, uma tristeza ou é um medo? Então, toda aquela lista de sentimento que a gente tem é para dizer sobre essas três emoções. Então, a gente pode já direto ensinar a criança a nomear essas emoções, ou a gente pode falar dos sentimentos, mas sempre perguntando se ela sabe o que ela está sentindo. E aí você fala de você. Quando eu estou assim, eu sinto isso. Será que é isso que está acontecendo com você também? Você sabe? E mesmo que a criança não saiba, não existe a importância de nomear. Existe, sabe o quê? A importância da gente acolher. A importância da gente estar ali do lado e abraçar e liberar endorfina e ocitocina no corpinho dessa criança para abaixar esse cortisol e essa adrenalina. É isso que a gente precisa fazer com a gente e com as crianças. Ah, mas eu como adulto, por exemplo, eu não tenho ninguém para me abraçar aqui. Tudo bem, fecha seus olhos, sabe? Respira um pouquinho, se abraça. Sabe, deixa sentir aquela emoção de amor vindo em você, porque aí você tá liberando essa endorfina, essa ocitocina e diminuindo essa reação no seu organismo. Então, é isso que você precisa fazer com a sua criança. Nomear é um dos passos, claro, ensiná-la sobre as emoções, mas muito mais o que ela faz com isso, sabe? Não machucar o outro, não desrespeitar o outro, não bater no outro, não bater em si, não se machucar, não se agredir. Isso é o mais importante que a gente deve fazer com a criança. Acolher, estar do lado, entender da linguagem do amor dessa criança, se ela gosta de um toque físico, se ela gosta de uma palavra de afirmação, se ela gosta da nossa presença, né, o nosso tempo de qualidade ali com ela. Isso vai fazer com que ela se sinta vista, se sinta amada. E essas reações no organismo vão diminuindo, que é muito diferente da gente silenciar. Para de sentir tristeza, que bobeira. Olha, fulano de tal, priminha não sente isso, não faz isso. O amiguinho da escola não faz aquilo. Eu, quando eu tinha sua idade, não tinha nada disso, não reclamava. Eu, quando eu tinha sua idade, tinha que estar sempre feliz, né? Mas é uma felicidade vazia, porque não é realmente a felicidade que eu estou sentindo. É uma felicidade, olha só, é uma felicidade da boca para fora, enquanto o corpinho estava liberando adrenalina e cortisol. Então hoje a gente vai lá, fico feliz, mas internamente a minha memória registrou, meu cérebro límbico registrou que tá feliz é ao mesmo tempo que eu tá liberando esses hormônios no meu organismo. Olha que confusão, né? Eu libero hormônios e neurotransmissores no meu corpo, tenho reações físicas de uma raiva, de uma tristeza, de um medo, mas enquanto verbalmente eu tô falando que eu tô feliz. Esse é o que o nosso cérebro registrou. Porque a gente tinha que falar que está sempre feliz, não pode reclamar, ou tinha que ficar quieto. Então, que a gente não repita esse ciclo com os nossos filhos. E como é que a gente não repete isso? Aprendendo, nos desenvolvendo. Então, assim, deixa eu ver se tem a outra questão aqui do sentimento, né? Então, o sentimento vai ser, a minha percepção do mundo racional, né? Eu vou trazer aqui no meu racional, no meu consciente. Então, enquanto eu tô pensando, eu tô falando o que eu tô sentindo, né? Mas o meu comportamento, a minha reação física, a minha reação visceral, então o frio na barriga, sabe? Quando eu tô com medo, o meu frio na barriga, quando eu tô com raiva,
que eu fico, né? Eu tenho rubor assim, ó, quando eu tô com raiva, as minhas pupilas dilatam quando eu tô com raiva. Isso são respostas automáticas, inconscientes, mas são em fração de segundos. Muitas vezes a gente não percebe, a gente não traz para a consciência em uma forma de sentimento. Às vezes a gente só tem essa reação e a gente não consegue nem saber, nossa, que sentimento é esse, né? Ou que emoção é essa, porque a gente não aprendeu a traduzir aqui pro racional, tá bom? Então, como que a gente faz? A gente não vai apagar essa nossa memória, a gente não vai apagar, né, no nosso sistema límbico ali, a gente não vai apagar isso dos nossos filhos, mas nós vamos criar novas possibilidades de interpretar, né, de perceber o que a gente vive. Então, o que acontece? Eu aprendi que eu, diante de um estímulo externo ou de um estímulo interno, que pode ser a minha própria emoção, ou que pode ser de uma memória, pode ser de uma crença, eu tenho certa reação. E o que eu vou começar a ensinar ali para o meu cérebro, ensinar isso para os meus filhos? Que diante daquele mesmo fato, existem outras possibilidades. Racionalmente, eu vou mostrar para o meu organismo que diante daquele fato, daquela fala, daquela emoção, daquele gatilho, eu também posso reagir de outra maneira. E assim eu falo que a gente tem gavetinhas no nosso cérebro e a gente vai colocando novas informações. Sabe aqueles arquivos? Não sei se vocês lembram dos armários de arquivo. Eu trabalhei muito quando era criança com meu pai e eu adorava ficar brincando naqueles armários cheios de pastas assim, né? Você puxa uma gaveta enorme, aí você tem um monte de pasta que você vai procurando. Então eu falo que a gente tem isso no cérebro. E aí a nossa gavetinha aqui, ó, tem só as reações assim muito primitivas, né? Muito irracionais mesmo. E aí a gente vai criar uma nova gavetinha, ou dentro daquela mesma gavetinha, a gente vai colocar novas pastas com outras formas racionais de reagir. E aí eu não lembro se eu já falei nessa aula aqui, tá acabando, né? Era em torno de 15 minutos, acho que eu passei um pouquinho. É que até os 26 anos de vida, esse cérebro racional, ele é pouco desenvolvido, ele vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? Mas as crianças, elas têm muito mais acesso ali e, quanto pequenininhas, né, quanto menores, nem têm acesso ao racional, elas não racionalizam, então elas não fazem assim, sabe? Bom, agora eu vou chorar para a minha mãe me pegar. Agora eu vou gritar porque assim eu consigo o que eu quero. Elas não têm raciocínio para isso. Elas entendem, eu estou em perigo, eu vou morrer, porque para o cérebro e para a criança é sobrevivência. Eu vou gritar, eu vou chorar, eu preciso de alguém, eu estou com medo, eu estou desesperado aqui sozinho. É assim que o cérebro dela reage. E conforme a gente vai crescendo, o nosso cérebro racional vai tendo capacidade de ter ações, né? Não vou nem falar reações, agir de certa maneira. Então, por mais que muitas vezes a gente ensina as crianças, aí, né, lembra de outra coisa. Ah, mas eu ensino meu filho que é assim que ele tem que fazer, ele não faz. Eu ensino meu filho que é assim que ele deve reagir, mas ele não faz. Ele sempre volta a gritar, ele sempre volta a morder. Porque o cérebro dele não tem capacidade ainda para absorver todos esses raciocínios, né? Ele não tem essa lógica, ele não tem o domínio do lógico. Ele é muito sentimental ali no sentido de emocional, é um corpo muito emocional. Então temos que ter paciência, temos que ir aos poucos. Nós, com a gente, adulto, nosso cérebro tem registros emocionais de reações dessa e daquela maneira. Então agora o nosso cérebro racional, ele pode desenvolver outras formas de reagir, ok? Aí olha que interessante, nós adultos, então agora temos a capacidade de pensar e agir de outra maneira, não é nem reagir, é agir de outra maneira. E aí a gente ensina os nossos filhos através dessa observação e eles vão criar na memória deles que diante daquele fato, diante de uma situação, é assim que eu reajo. Para eles ainda vai ser uma reação. Só que eles vão ver ou eu adulto reagindo e agindo de uma maneira compassiva, empática, com paciência, ou eles vão me ver repetindo com gritos, batendo, julgando, criticando, humilhando. E aqui o cérebro dele vai entender se ele está vendo o adulto reagindo
para ele é reagir, tá? Porque ele não tem esse raciocínio. Reagindo dessa maneira, o cérebro dele aprende que diante daquela situação eu reajo assim. Ou o cérebro dele aprende que diante daquela situação eu reajo assim. Então, novamente, de quem que é a responsabilidade de ensinar para as crianças como agir? Para a gente é agir, para eles é reagir. É nossa como adulto. Então, por isso que a gente precisa estudar sobre educação emocional, inteligência emocional. Eu gosto muito de falar sobre educação emocional porque eu me coloco e os pais, né, as famílias que eu atendo, como eles estão aprendendo. Quando eu falo inteligência emocional, me dá uma sensação de que assim, que se você não sabe, você é burro, sabe? Então eu não gosto de trazer essa percepção para as famílias que eu estou atendendo, porque se eu falo, olha, você vai aprender sobre inteligência emocional. Nossa, eu não sei nada, como eu sou burro. Realmente não sei nada. Nós vamos aprender sobre educação emocional. Vamos todos nos desenvolver juntos aqui. Já muda essa percepção. E às vezes ele pode ter uma reação automática ali, de que quando ele não aprendia ele era burro, que ele não sabia, aí ele vem uma raiva, vem uma tristeza e aí dificulta esse aprendizado. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre emoção e a diferença entre sentimentos. Eu sempre falo muito para as famílias que eu atendo aqui, como a emoção ela é uma resposta automática, a gente vai aprender a agir antes, sabe? A gente vai aprender a, assim, ó, diante daquela situação, antes eu reagia com raiva, gritando, batendo. Agora eu racionalmente eu vou entendendo que diante dessa situação, o que eu vou liberar aqui no meu organismo? Bom, eu posso agora agir com calma, com paciência, e aí a gente vai mudando essa liberação de hormônio, né, neurotransmissores, e aí eu posso diminuir a intensidade, por exemplo, da liberação de... Ah, que bom, Teresa, que bom. Eu posso diminuir a intensidade. E olha, você é físio, né? Isso tem muita relação. Eu sou fisioterapeuta também, não sei se você sabe, né? Tem muita relação com os nossos alunos, com os nossos pacientes, viu? Então, as doenças físicas que nós atendemos dos nossos pacientes adultos guardam muitas emoções, muitas. Então, pessoas muito rígidas, foram pessoas que foram paralisadas, sabe? Paralisaram a articulação ali, reação automática no organismo. Lembra, se a gente não coloca para fora, vira uma doença. Então você pode começar a olhar para os seus pacientes de uma outra maneira, entendendo que aquela dor física, existe uma dor emocional, existe uma emoção guardada ali. Então você pode ir conversando com ele, sabe, sobre as emoções, raiva, tristeza, da importância da gente liberar isso, como a gente saber liberar. Isso ajuda muito nessas dores físicas. É muito legal. Eu entrei muito nesse mundo do emocional, não da educação parental, mas do emocional, através do estudo das emoções com o corpo, né? E logo mais eu vou trazer bastante assunto sobre isso também. Então é isso, tá bom? Que bom que ficou bem claro. Amanhã é quarta, de manhã eu tenho compromisso, então a aula vai ser 9h45, tá bom? Eu deixei ali um post com as aulas dessa semana falando sobre as emoções. Então é isso, tá bom? Um bom dia para vocês, um bom feriado e até amanhã. Até mais. Tem alguma dúvida, Teresa? Se quiser me perguntar, fica à vontade, tá bom? Então pode me mandar um direct lá também. Aí eu vou deixar o vídeo salvo, você me manda um direct, eu tiro sua dúvida. Um beijo e bom dia, gente.